Ricardo Almeida, um empresário de grande prestígio em Curitiba e proprietário de uma gigante do setor imobiliário no bairro do Batel, vê sua trajetória de sucesso desmoronar após um grave acidente que o deixa paraplégico. No dia da cerimônia de seu casamento na catedral da cidade, sua noiva, Letícia, o abandona em pleno altar, deixando-o em choque e humilhado na frente de 300 convidados da alta sociedade paranaense. No entanto, a atitude surpreendente de uma pequena menina chamada Bia transformará completamente o rumo de sua existência, conduzindo-o a uma mudança interior profunda e redentora. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está nos acompanhando. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai ouvir em toda a sua vida. A cidade do Rio de Janeiro acordava sob um céu cinzento naquela manhã de sábado. O trânsito já começava a se formar na Avenida Atlântica, mas para Eduardo Cavalcante Melo, nada disso importava. Ele estava no topo do mundo, literalmente. Seu helicóptero particular sobrevoava a metrópole enquanto ele revisava os últimos detalhes de um contrato milionário que consolidaria sua posição como um dos maiores empresários do setor imobiliário do país. Aos 36 anos, Eduardo era dono de um império que incluía dezenas de empreendimentos de luxo, espalhados por todo o Brasil. Sua empresa, a Melo Empreendimentos, era sinônimo de exclusividade e sucesso. Naquele momento, enquanto observava a paisagem urbana se estendendo infinitamente abaixo dele, Eduardo se permitia sonhar ainda mais alto. Em 2 semanas, ele se casaria com Isabela Fontes, uma modelo e influenciadora digital que conquistara o coração dele e a admiração de milhares de seguidores nas redes sociais. A cerimônia seria no Jockey Club brasileiro, com 300 convidados, incluindo empresários, políticos e celebridades. Tudo estava planejado nos mínimos detalhes, tudo estava perfeito, mas o destino tinha outros planos. O piloto tentou alertá-lo sobre uma falha nos sistemas, mas as palavras se perderam no ruído ensurdecedor que tomou conta da cabine. Eduardo sentiu o helicóptero inclinar bruscamente para o lado, e então tudo virou um borrão de metal retorcido, gritos e dor. Muita dor. A última coisa que ele viu antes de tudo escurecer foi o céu do Rio de Janeiro girando em espiral, como se o mundo inteiro estivesse desabando sobre ele. E de certa forma estava. Quando Eduardo acordou 3 dias depois no Hospital Copa d'Or, a realidade que o aguardava era mais cruel do que qualquer pesadelo. Sua mãe, Helena Cavalcante, uma mulher elegante de 60 anos, estava ao lado da cama, segurando sua mão com firmeza. Os olhos dela estavam vermelhos, mas seu rosto mantinha aquela expressão controlada que sempre a caracterizara. Ela sempre fora forte, sempre fora a âncora da família, depois que o pai de Eduardo falecera de um problema cardíaco anos atrás. O médico entrou na sala com aquele ar profissional que tentava esconder a compaixão. Eduardo percebeu imediatamente que as notícias não seriam boas. As palavras vieram como golpes, uma após a outra. Lesão na medula espinhal, paraplegia, cadeira de rodas, fisioterapia, adaptação. Cada termo médico era uma sentença, um decreto que transformava completamente tudo o que ele conhecia, sobre si mesmo. Isabela visitou-o apenas 2 vezes no hospital. Na primeira, ela chorou, disse que estava em choque, que precisava de tempo para processar tudo aquilo. Na segunda visita, 1 semana depois, ela estava diferente, mais distante, mais fria. Eduardo viu nos olhos dela algo que o destruiu por dentro, algo pior do que a própria paralisia: piedade. Ela não o olhava mais como o homem bem-sucedido e confiante que a conquistara. Ela o olhava como uma vítima, como alguém quebrado e incompleto. Mas Isabela não disse nada naquele dia. Ela simplesmente segurou a mão dele, murmurou algumas palavras de conforto vazias e foi embora. Eduardo, ainda se recuperando das cirurgias e lutando para aceitar sua nova realidade, agarrou-se à esperança de que o amor deles era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Ele estava enganado. Os meses seguintes foram uma tortura de fisioterapia.
médicos, adaptações e olhares de pena. Eduardo odiava cada segundo disso. Ele, que sempre fora independente, agora dependia de outras pessoas para as tarefas mais básicas. Sua mãe assumiu o controle de tudo, desde a administração temporária da empresa até os cuidados com ele. Helena era eficiente, prática e determinada. Ela reorganizou a cobertura de Eduardo no bairro do Leblon para torná-la completamente acessível, contratou os melhores fisioterapeutas e garantiu que ele tivesse tudo o que precisasse. Mas havia algo nos olhos de Helena que Eduardo não conseguia decifrar. Uma urgência, uma ansiedade que ia além da preocupação materna natural. Ela insistia constantemente para que ele focasse em sua recuperação e deixasse os assuntos da empresa nas mãos dela e dos sócios. Eduardo, ainda frágil emocionalmente e fisicamente exausto, concordou sem questionar muito. Isabela continuava aparecendo esporadicamente, sempre com alguma desculpa para as ausências. Trabalho, compromissos, viagens. Mas ela garantia que o casamento aconteceria. Os preparativos continuavam, mesmo que de forma mais discreta. Helena, surpreendentemente, apoiava a ideia. Ela dizia que Eduardo precisava de algo positivo para se concentrar, algo que o motivasse a seguir em frente. O dia do casamento chegou em uma tarde quente de dezembro. O Jockey Club estava impecável, decorado com milhares de rosas brancas e arranjos de flores tropicais. Os 300 convidados chegaram pontualmente, vestidos com suas roupas mais elegantes, curiosos para ver como seria a cerimônia depois de tudo o que havia acontecido. Eduardo estava no altar, em sua cadeira de rodas, vestindo um terno sob medida que sua mãe havia mandado fazer especialmente para a ocasião. Ele havia perdido peso durante a recuperação, mas ainda mantinha aquela postura confiante, mesmo sentado. O quarteto de cordas começou a tocar. A marcha nupcial ecoou pelo salão, e todos os olhares se voltaram para a entrada esperando a noiva. Mas Isabela não apareceu. Os músicos terminaram a peça e, após um momento de silêncio constrangedor, começaram novamente, e novamente, e novamente. Eduardo sentia cada segundo se arrastando como uma eternidade. Ele olhava para a entrada do salão, seu coração batendo cada vez mais rápido, suas mãos suando. Helena estava ao seu lado, murmurando palavras tranquilizadoras. Ela já está chegando, meu filho. O trânsito no Rio é terrível, você sabe. Ela não perderia isso. Calma. Mas todos sabiam que algo estava errado. Os convidados começaram a cochichar entre si, verificando seus telefones, trocando olhares desconfortáveis. Alguns dos amigos mais próximos de Eduardo tentavam ligar para Isabela, mas ninguém conseguia contato. O quarteto de cordas continuava tocando aquela mesma melodia, repetidamente, como uma tortura musical que aumentava a tensão a cada nota. 30 minutos se passaram, depois 40, depois 1 hora. O salão estava em um silêncio ensurdecedor, interrompido apenas pela música e pelos sussurros cada vez mais altos dos convidados. Eduardo sentia o peso de 300 pares de olhos sobre ele, julgando, sentindo pena, testemunhando sua humilhação pública. Ele queria desaparecer, queria que a terra se abrisse e o engolisse. Mas ele não podia nem mesmo sair correndo dali. Ele estava preso, literalmente preso naquela cadeira, naquele momento de tortura. Foi então que a porta lateral do salão se abriu. Por um breve segundo, o coração de Eduardo saltou de esperança. Mas não era Isabela. Era Gustavo Lima, o organizador do evento, um homem de meia idade conhecido por sua discrição e profissionalismo. Ele caminhava devagar em direção ao altar, seu rosto pálido segurando um envelope branco nas mãos trêmulas. O quarteto de cordas parou de tocar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Gustavo se aproximou de Eduardo, evitando olhar diretamente para ele, e estendeu o envelope com mãos visivelmente nervosas. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Senhor Eduardo, me desculpe. Isso chegou para o senhor há alguns minutos. Eduardo pegou o envelope, sentindo seu peso leve em contraste com a pesada realidade que ele representava.
Suas mãos tremiam enquanto ele o abria. Dentro havia uma carta escrita à mão, com a caligrafia delicada que ele reconheceria em qualquer lugar. Era de Isabela. Eduardo, começava a carta, e apenas essas 2 sílabas já continham mundos de dor. Eu sinto muito. Eu realmente sinto muito por fazer isso dessa forma, mas não tive coragem de dizer pessoalmente. Eu tentei, Eduardo. Tentei me convencer de que poderia fazer isso funcionar, mas não consigo. Não consigo passar o resto da minha vida empurrando uma cadeira de rodas. Não foi para isso que me preparei. Não é a vida que eu quero. As palavras continuavam, cada uma delas como uma facada sendo cravada em seu peito. Isabela explicava que havia conhecido alguém durante uma viagem a trabalho em Roma, um empresário italiano que a conquistara e oferecera a ela tudo o que ela sempre sonhou. Uma vida sem limitações, sem responsabilidades pesadas, sem ter que ser a cuidadora de alguém. Ela já estava em um voo para a Europa naquele exato momento, começando uma nova vida, longe de tudo aquilo. Ela terminava a carta pedindo perdão, dizendo que esperava que ele encontrasse alguém que pudesse amá-lo da forma que ele merecia, mas que essa pessoa não era ela. Não conseguia ser ela. Eduardo leu a carta 3 vezes, como se as palavras pudessem mudar de significado se ele as lesse de novo. Mas elas permaneciam as mesmas, cruas e brutais em sua honestidade. Ele levantou os olhos e encontrou 300 rostos olhando para ele, esperando, julgando, sentindo pena. Helena tentou pegar a carta de suas mãos, mas ele a afastou gentilmente. Os convidados começaram a se dispersar rapidamente, como se o constrangimento fosse contagioso. Alguns se aproximavam para oferecer palavras de consolo que soavam vazias e ensaiadas. A maioria simplesmente saía em silêncio, aliviados por escapar daquela situação desconfortável. Em menos de 20 minutos, o salão estava praticamente vazio. As rosas brancas, os arranjos cuidadosamente planejados, as mesas postas para o jantar que nunca aconteceria, tudo permanecia intocado, testemunhas silenciosas de um sonho desfeito. Eduardo ficou ali, sozinho no altar, segurando aquela carta. Sua mãe tentava consolá-lo, mas ele mal ouvia suas palavras. Ele estava completamente entorpecido, como se toda a dor tivesse ultrapassado sua capacidade de sentir e o deixado em um vazio estranho e aterrorizante. Foi nesse momento que ele ouviu passos pequenos se aproximando. Eduardo levantou os olhos e viu uma menina pequena, não mais do que 3 ou 4 anos, caminhando em sua direção com a curiosidade natural das crianças. Ela tinha cabelos escuros presos em 2 tranças desiguais e usava um vestido simples de algodão florido. Em suas mãos pequenas, ela segurava um papel amassado. A menina parou na frente dele, inclinando a cabeça para o lado como se estivesse estudando um enigma interessante. Então, sem nenhum constrangimento, ela estendeu o papel para ele. Era um desenho infantil, feito com lápis de cor. Eduardo reconheceu a figura de um homem em uma cadeira de rodas, cercado por flores coloridas e um sol enorme no canto superior. O homem no desenho estava sorrindo. "Você está triste na sua festa", disse a menina com aquela sinceridade brutal que só as crianças possuem. "Olha, eu fiz você feliz." E ela apontou para o desenho, orgulhosa de sua obra. Eduardo sentiu algo se partir dentro dele, mas de uma forma diferente. Pela primeira vez em meses, lágrimas genuínas começaram a rolar por seu rosto. Não eram lágrimas de autopiedade ou raiva, mas de uma emoção que ele não conseguia nomear. Algo sobre a inocência daquela criança, sobre o gesto simples e desinteressado, tocou uma parte dele que ele achava que estava morta. De repente, uma mulher jovem apareceu correndo, claramente procurando pela menina. Ela devia ter uns 28 anos, com cabelos longos e ondulados presos em um rabo de cavalo apressado. Vestia o uniforme discreto da equipe de serviço do evento, um conjunto preto e branco simples, mas bem cuidado. Seu rosto mostrava preocupação quando ela viu a filha parada ali, conversando com o noivo abandonado. "Sofia", a mulher disse com voz firme, mas carinhosa, pegando a mão da menina. "Quantas vezes eu já disse para você não sair correndo assim? Desculpe, senhor.
ela disse para Eduardo, sua voz carregada de genuína preocupação. Ela é muito curiosa, não quis incomodar. Eduardo olhou para a mulher e percebeu algo em seus olhos que ele não tinha visto em ninguém desde o acidente. Não era pena, não era desconforto. Era apenas humanidade simples e direta. Ela não o olhava como alguém quebrado ou digno de compaixão. Ela apenas o via como uma pessoa. Ela não está incomodando, Eduardo conseguiu dizer, sua voz rouca de emoção. Ela me deu um presente. A mulher olhou para o desenho nas mãos de Eduardo e depois para a filha, que sorria orgulhosa. A Sofia sempre desenha quando está entediada, ela explicou com um meio sorriso. Espero que não tenha sido muito inconveniente. Antes que Eduardo pudesse responder, Sofia soltou a mão da mãe e correu até ele novamente. Por que todo mundo foi embora da sua festa? Ela perguntou, seus olhos grandes cheios de genuína confusão. Festas são para ser felizes. A gente pode dançar. Eduardo olhou para a menina e depois para a mãe dela. Ele não sabia o que dizer. Como explicar para uma criança de 3 anos sobre abandono, sobre como o mundo podia ser cruel e injusto? Foi a mãe de Sofia quem falou se ajoelhando ao lado da filha. Às vezes as festas não saem como a gente planeja, meu amor. Mas sabe o que eu sempre te digo? Dançar não tem nada a ver com as pernas, tem a ver com o coração. Ela olhou para Eduardo quando disse isso, e ele sentiu como se ela estivesse falando diretamente com ele, não com a filha. Havia algo naquelas palavras, naquela simplicidade profunda, que ressoou dentro dele. Sofia não perdeu tempo. Ela pegou a mão de Eduardo, tão pequena que mal conseguia envolver 2 de seus dedos e tentou puxá-lo. Então vem, vamos dançar. Minha mãe sempre dança comigo quando eu tô triste. A mãe da menina ficou visivelmente constrangida. Sofia, isso não é apropriado. O senhor precisa de um tempo. Ela começou a dizer, mas Eduardo a interrompeu. Está tudo bem, ele disse, surpreendendo a si mesmo. Acho que uma dança seria bom agora. A mulher hesitou, olhando ao redor do salão quase vazio. Helena tinha saído para resolver algo com o organizador do evento, então eram apenas eles 3 ali, cercados por todas aquelas decorações que deveriam celebrar um amor que nunca existiu de verdade. Lentamente, a mulher se aproximou e ficou atrás da cadeira de Eduardo. Desculpe se isso for muito atrevido da minha parte, ela disse baixinho. A Sofia, quando coloca algo na cabeça, não descansa até conseguir. Eduardo apenas acenou com a cabeça, incapaz de falar. Ele sentiu quando ela começou a mover sua cadeira suavemente, seguindo o ritmo de uma música que só eles 3 pareciam ouvir. Sofia pulava e girava ao redor deles, rindo e fazendo piruetas desajeitadas. E ali, naquele momento absurdo e improvável, algo mudou dentro de Eduardo. Pela primeira vez desde o acidente, ele não se sentiu como uma vítima, como alguém quebrado ou incompleto. Ele se sentiu como um ser humano compartilhando um momento genuíno com outras pessoas. Sem julgamentos, sem piedade, sem expectativas. Quando a dança improvisada terminou, Sofia estava sem fôlego, mas sorrindo radiante. Viu, você não está mais triste, ela declarou triunfante. A mãe da menina sorriu timidamente, ajeitando os cabelos soltos que haviam escapado do rabo de cavalo. Sinto muito por tudo isso, ela disse novamente para Eduardo. Nós já vamos. Preciso voltar ao trabalho mesmo. Venha, Sofia. Espere, Eduardo disse impulsivamente. Como você se chama? A mulher hesitou por um momento. Larissa, ela respondeu. Larissa Mendes. Obrigado, Larissa, Eduardo disse, e ele realmente sentia aquela gratidão profundamente. Você e sua filha fizeram esse dia menos terrível do que poderia ter sido. Larissa apenas acenou com a cabeça, pegou a mão de Sofia e começou a se afastar. Mas antes de sair completamente do salão, ela se virou uma última vez. O senhor vai ficar bem, ela disse com convicção. Eu não sei como sei disso, mas sei. Você vai ficar bem. E então ela se foi, levando Sofia com ela, deixando Eduardo sozinho novamente no salão vazio. Mas desta vez a solidão parecia diferente, menos opressiva,
menos final. Ele olhou para o desenho que ainda segurava nas mãos. Aquela figura simples de um homem sorrindo em uma cadeira de rodas, cercado por flores e sol. Pela primeira vez em meses, Eduardo sentiu algo que não era desespero ou raiva. Era uma fagulha minúscula de algo que poderia, eventualmente, se transformar em esperança. Helena voltou alguns minutos depois, encontrando o filho ainda no altar, olhando fixamente para um pedaço de papel amassado. Ela não perguntou o que era. Ela simplesmente colocou a mão no ombro dele e disse que era hora de irem para casa. Eduardo concordou, dobrando cuidadosamente o desenho e guardando-o no bolso interno do paletó, bem próximo ao coração. Aquele pequeno gesto de uma criança desconhecida havia plantado algo dentro dele, uma semente que ainda levaria tempo para germinar, mas que estava lá, firme e persistente, esperando a oportunidade de crescer. As semanas que se seguiram ao casamento, que nunca aconteceu, foram um borrão de emoções contraditórias para Eduardo. Ele havia cancelado todos os compromissos sociais e evitava ao máximo as ligações de amigos e conhecidos que queriam saber como ele estava. A notícia do abandono no altar se espalhou rapidamente pelos círculos sociais do Rio de Janeiro, alimentando fofocas e especulações. Eduardo sabia que era assunto em todos os jantares elegantes da cidade, mas estranhamente isso não o incomodava tanto quanto deveria. O que realmente ocupava seus pensamentos era algo completamente diferente. Era o rosto de Larissa Mendes e o sorriso inocente de Sofia. Era aquele momento improvável de dança em meio ao caos. Era a forma como Larissa o havia olhado, sem pena, sem julgamento, apenas com humanidade pura e simples. Eduardo pegava o desenho amassado da menina várias vezes ao dia, observando cada traço colorido, tentando entender por que aquele gesto tão pequeno havia mexido tanto com ele. Helena notou a mudança no filho, mas interpretou de forma equivocada. Ela achava que Eduardo estava finalmente processando a perda de Isabela e se afundando em depressão. Por isso, redobrou seus esforços para mantê-lo ocupado, trazendo pilhas de documentos da empresa para ele revisar, organizando visitas de amigos e até sugerindo que ele retomasse as sessões com o psicólogo. Eduardo aceitava tudo passivamente, mas sua mente estava em outro lugar. Foi durante uma sessão particularmente tediosa de fisioterapia que Eduardo tomou uma decisão. Ele precisava encontrar Larissa novamente. Não sabia exatamente por que nem o que diria quando a visse, mas sabia que precisava. Aquela mulher havia feito algo em poucos minutos que meses de terapia não conseguiram: fazê-lo sentir vivo novamente. Eduardo ligou para Gustavo Lima, o organizador do evento, pedindo informações sobre a equipe que havia trabalhado no casamento. Gustavo hesitou inicialmente, citando políticas de privacidade, mas a insistência de Eduardo e uma generosa contribuição para o próximo evento beneficente que Gustavo organizaria convenceram-no a compartilhar o que sabia. Larissa Mendes trabalhava para uma agência de eventos chamada Brilho de Ouro, especializada em fornecer equipe de apoio para festas e celebrações de alto padrão. No dia seguinte, Eduardo pegou seu motorista e foi até a sede da Brilho de Ouro, localizada em um prédio comercial modesto no bairro da Tijuca. A dona da agência, uma senhora chamada Dona Odete, inicialmente ficou desconfiada quando Eduardo apareceu pedindo informações sobre uma de suas funcionárias. Mas quando ele explicou que queria apenas agradecer pessoalmente pela gentileza da mulher e sua filha, Dona Odete relaxou um pouco. "A Larissa é uma das minhas melhores funcionárias", Dona Odete disse com orgulho evidente. "Pontual, dedicada, excelente com os clientes. Ela trabalha muito, sabe? Tem a filhinha pequena para sustentar sozinha. Não é fácil." Eduardo sentiu curiosidade imediata. "Sozinha?" ele repetiu. Dona Odete percebeu que talvez tivesse falado demais, mas continuou mesmo assim. "O pai da menina não está na vida delas há anos. Larissa cuida de tudo sozinha. Trabalha aqui durante o dia e faz faxinas em escritórios à noite quando precisa de dinheiro extra. Eu sempre digo para ela não se matar de trabalhar assim, mas ela é orgulhosa. Não aceita a ajuda de ninguém." Eduardo sentiu admiração e algo mais, algo que ele não conseguia nomear completamente.
Ele perguntou se Dona Odete poderia dar o recado a Larissa de que ele gostaria de vê-la, talvez para um café. Dona Odete olhou para ele com aquele olhar maternal que parecia ver além das palavras. Ela hesitou, claramente preocupada com sua funcionária. Olha, senhor Eduardo, Dona Odete disse cuidadosamente. Eu vou dar o recado, mas preciso ser honesta com o senhor. A Larissa já passou por muita coisa. Ela é forte, mas também é cuidadosa. Não sei se ela vai aceitar. Eduardo entendeu a mensagem implícita. Dona Odete estava protegendo Larissa, e ele respeitava isso. Ele deixou seu número de telefone e saiu, sentindo uma mistura estranha de ansiedade e antecipação. 3 dias se passaram sem nenhuma ligação. Eduardo começava a achar que Larissa simplesmente não estava interessada, o que era completamente compreensível. Por que ela estaria? Ele era apenas mais um cliente do evento onde ela trabalhava. O momento que havia sido tão significativo para ele provavelmente não significara nada para ela. Mas então, na tarde de quinta-feira, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Quando Eduardo atendeu, ouviu uma voz feminina hesitante do outro lado. Senhor Eduardo, é a Larissa. A Dona Odete me passou seu recado. O coração de Eduardo disparou. Larissa, ele disse, tentando soar casual apesar da emoção que sentia. Obrigado por ligar. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas eu gostaria muito de vê-la novamente, para agradecer pelo que você e a Sofia fizeram por mim naquele dia. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Não foi nada, senhor. Foi só um momento, a gente não fez nada de especial. Foi especial para mim, Eduardo insistiu. Por favor, só um café. Posso ir até onde for mais conveniente para você. Outra pausa. Eduardo podia ouvir vozes de crianças ao fundo, incluindo a risada inconfundível de Sofia. Larissa suspirou. Suavemente. Eu não sei se é uma boa ideia, senhor Eduardo. Eu li sobre o senhor nos jornais, eu sei quem o senhor é. A gente vive em mundos muito diferentes. Eduardo sentiu a rejeição iminente e se apressou em falar. Eu sei que vivemos, mas foi exatamente por isso que aquele momento foi tão importante. Você não me tratou como se eu fosse diferente. Você só foi gentil, sem esperar nada em troca. Isso é raro, Larissa. Muito raro. Mais silêncio. Então, finalmente, ela suspirou novamente. Tudo bem, tem uma praça perto da minha casa, em Madureira. Praça do Patriarca. A Sofia gosta de brincar lá aos sábados de manhã. Se o senhor quiser, pode nos encontrar lá, mas só para conversar, tá bom? Perfeito, Eduardo disse, seu coração acelerado. Sábado, então. Que horas? 10 da manhã, ela respondeu. E, senhor Eduardo, por favor, não leve nada caro ou chamativo. É uma praça simples, num bairro simples. A gente não quer chamar atenção. Eduardo concordou imediatamente e desligou o telefone com um sorriso no rosto pela primeira vez em semanas. Helena, que estava passando pela sala naquele momento, parou e olhou para o filho com surpresa e suspeita. O que foi isso? Ela perguntou. Quem era? Só um amigo, mãe, Eduardo respondeu vagamente. Marquei de sair no sábado. Helena franziu a testa. Sair? Ela repetiu. Eduardo, você mal tem saído de casa. Isso é bom, mas quem é esse amigo? Alguém que eu conheço? Ninguém que você conheça, Eduardo disse, virando a cadeira em direção ao quarto. Só alguém que eu conheci recentemente. Helena ficou ali parada, observando o filho se afastar com aquela expressão calculista que sempre prenunciava algo. Ela não gostava de surpresas e, claramente, aquela ligação havia sido uma. O sábado amanheceu ensolarado e quente, típico do Rio de Janeiro no verão. Eduardo pediu ao motorista para levá-lo até Madureira, um bairro tradicional da zona norte da cidade, bem longe dos endereços sofisticados que ele frequentava. Quando chegaram à Praça do Patriarca, Eduardo pediu para o motorista esperar a uma distância discreta. Ele não queria que Larissa se sentisse intimidada. A praça era simples, mas bem cuidada. Tinha alguns brinquedos infantis desgastados pelo tempo, bancos de concreto sob árvores frondosas e uma quadra de futebol onde algumas crianças jogavam bola. Eduardo viu Larissa sentada em um dos bancos, vestindo jeans e uma blusa simples de algodão,
observando Sofia brincar no escorregador. Quando ela notou a aproximação de Eduardo, levantou-se, visivelmente nervosa. Bom dia, Eduardo disse, chegando perto. Bom dia, senhor Eduardo, ela respondeu formalmente. Por favor, só Eduardo, ele pediu. Senhor Eduardo me faz sentir velho. Larissa deu um pequeno sorriso e sentou-se novamente. Eduardo posicionou sua cadeira ao lado do banco, agradecido pela rampa de acessibilidade que a prefeitura havia instalado na praça. Sofia, ao ver Eduardo, largou o escorregador e correu até ele, seus olhos brilhando de reconhecimento. Você é o homem da festa, ela gritou excitada. Você gostou do meu desenho? Eduardo sorriu, genuinamente. Gostei muito, Sofia. Está guardado num lugar muito especial na minha casa. A menina bateu palmas de alegria e então, sem cerimônia, subiu no colo de Eduardo como se fossem velhos amigos. Larissa se apressou em tirá-la. Sofia, não pode fazer isso. Desce de lá agora. Mas Eduardo balançou a cabeça. Está tudo bem, Larissa. Eu não me importo. Na verdade, é bom. Sofia ficou confortavelmente sentada no colo dele, balançando as pernas e tagarelando sobre seus brinquedos favoritos, o desenho animado que ela tinha assistido naquela manhã e como ela tinha feito panquecas com a mãe no café da manhã. Eduardo ouvia tudo com atenção genuína, fazendo perguntas e rindo de suas histórias sem sentido. Larissa observava a interação com uma expressão que misturava ternura e cautela. Depois de alguns minutos, Sofia se cansou de conversar e pulou do colo de Eduardo para voltar aos brinquedos. Ficaram sozinhos, Eduardo e Larissa, em um silêncio que não era desconfortável, apenas cheio de coisas não ditas. Obrigado por vir, Eduardo disse finalmente. Eu sei que deve ter parecido estranho, um desconhecido ligando e pedindo para te ver. Larissa olhou para as mãos no colo. Eu quase não vim, ela admitiu. Pensei que talvez fosse melhor deixar as coisas como estavam. Mas a dona Odete disse que o senhor, que você, parecia sincero. E a Sofia ficou animada quando eu disse que a gente ia ver o homem da festa. Eduardo sorriu. Ela é especial, sua filha. Muito esperta e carinhosa. Ela é tudo para mim, Larissa disse com voz suave, mas firme. Tudo o que eu faço é por ela. A dona Odete me contou que você cria ela sozinha, Eduardo disse cuidadosamente. Deve ser difícil. Larissa ficou tensa por um momento, mas então relaxou. É difícil, ela admitiu, mas também é uma bênção. A Sofia me salvou de muita coisa, me deu um propósito quando eu mais precisava. Ela não elaborou e Eduardo não pressionou. Eles ficaram em silêncio novamente, observando Sofia brincar com outras crianças na praça. Foi Larissa quem falou primeiro dessa vez. Por que você realmente quis me ver, Eduardo? Ela perguntou diretamente. Não foi só para agradecer, foi? Eduardo pensou cuidadosamente em sua resposta. Eu não sei exatamente, ele disse honestamente. Mas naquele dia, quando tudo estava caindo aos pedaços, você e a Sofia me mostraram que ainda existe bondade genuína no mundo. Que nem tudo está perdido. Eu precisava ver vocês de novo. Entender melhor quem é a mulher que conseguiu me fazer sentir algo além de raiva e autopiedade. Larissa olhou para ele com aqueles olhos escuros e penetrantes. Eu vi o que aconteceu naquele dia. Ela disse suavemente. Todo mundo viu. E eu sei que você está passando por muita coisa. Mas, Eduardo, eu não posso ser sua salvação. Eu mal consigo manter minha própria vida nos trilhos. Eu não estou pedindo para você me salvar, Eduardo disse rapidamente. Eu só queria te conhecer melhor, ser seu amigo se você deixar. Larissa estudou o rosto dele por um longo momento, como se estivesse tentando decidir se podia confiar nele. Finalmente, ela suspirou. Amigos, então. Mas preciso que você entenda algumas coisas. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho conexões sociais. Eu trabalho duro todos os dias só para pagar o aluguel e colocar comida na mesa. Se você está procurando alguém para te entreter ou te fazer sentir melhor sobre você mesmo, eu não sou a pessoa certa. Eduardo sentiu a força daquelas palavras, a dignidade feroz por trás delas. Eu entendo, ele disse, e respeito isso. Muito.
Eles conversaram por mais 1 hora, trocando histórias de suas vidas tão diferentes. Larissa contou sobre crescer no Rio, filha de uma costureira e um motorista de ônibus que faziam de tudo para dar a ela uma educação decente. Ela havia estudado administração em uma faculdade particular com bolsa integral, sonhando em trabalhar em grandes empresas. Mas a vida tinha outros planos. Ela engravidou aos 24 anos em um relacionamento que ela achava ser sólido. O pai da Sofia, Larissa explicou com voz neutra, parecia ser um homem bom. A gente namorou por 2 anos. Ele dizia que me amava, que queria construir uma família comigo. Mas quando eu engravidei, tudo mudou. Ele começou a ficar distante, arrumando desculpas para não me ver. Quando eu estava de 7 meses, ele simplesmente desapareceu. Levou o que tinha de valor na nossa conta conjunta e foi embora. Nunca mais vi ele. Eduardo sentiu raiva crescer dentro dele ao ouvir isso. Como alguém podia fazer isso? Ele disse com voz tensa. Abandonar a própria filha. Larissa deu de ombros, mas Eduardo viu a dor antiga em seus olhos. Acontece mais do que você imagina. No começo eu entrei em pânico. Estava sozinha, grávida, sem dinheiro. Mas então a Sofia nasceu e tudo ficou claro. Eu tinha que ser forte por ela, então fui. Arrumei trabalho onde consegui, morei com minha mãe até poder alugar um lugar nosso e segui em frente. Você é incrível, Eduardo disse com admiração genuína. Larissa balançou a cabeça. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. Sobrevivi. Eles ficaram ali até o meio-dia, quando Sofia começou a reclamar de fome. Larissa se levantou, dizendo que precisavam ir. Eduardo não queria que aquele momento terminasse, mas respeitou os limites dela. Posso te ver de novo? Ele perguntou. Talvez trazer vocês para almoçar algum dia. Larissa hesitou. Eduardo, eu não quero que você sinta que precisa fazer isso. Você não me deve nada. Eu sei que não devo, Eduardo disse. Mas eu quero. Por favor. Sofia, ouvindo a conversa, pulou animada. Podemos ir na pizzaria, mamãe, aquela que tem sorvete. Larissa olhou para a filha e depois para Eduardo. Ela podia ver a sinceridade nos olhos dele. Tudo bem, ela disse finalmente, mas nada muito caro ou chamativo, e nós pagamos nossa parte. Eduardo queria discutir, mas viu a determinação no rosto de Larissa e sabia que insistir seria um erro. Combinado, ele disse. Nos dias que se seguiram, Eduardo e Larissa começaram a se ver regularmente, sempre encontros simples, em lugares acessíveis e despretensiosos. Uma pizzaria no bairro dela, o aterro do Flamengo onde Sofia adorava alimentar os patos, uma sorveteria modesta na Avenida Atlântica. Eduardo descobriu que gostava daquela simplicidade. Não havia performances, não havia expectativas sociais. Era apenas ele, Larissa e Sofia, compartilhando momentos genuínos. Larissa, por sua vez, começou a ver Eduardo além da cadeira de rodas, além do empresário rico que ele era. Ela viu um homem inteligente, engraçado, com opiniões fortes sobre política e futebol, que adorava a música sertaneja antiga e tinha um conhecimento surpreendente sobre arquitetura. Sofia o adotou completamente, chamando-o de tio Eduardo e insistindo que ele participasse de suas brincerias. Helena, no entanto, estava ficando cada vez mais desconfiada. Ela notava as mudanças no filho, o brilho novo em seus olhos, a forma como ele verificava o telefone constantemente. Quando ela perguntava com quem ele estava saindo tanto, Eduardo dava respostas vagas. Isso só intensificava a curiosidade e preocupação dela. Foi Carlos, o motorista de Eduardo, quem acabou contando a verdade para Helena. Não por maldade, mas porque ela o pressionou diretamente, usando seu tom autoritário que poucas pessoas conseguiam resistir. Carlos contou sobre as viagens para Madureira, sobre a mulher jovem com uma filha pequena, sobre os encontros em lugares simples. Helena ficou furiosa, mas escondeu bem. Ela era uma mulher experiente em jogos de poder e sabia que uma abordagem direta só afastaria Eduardo. Em vez disso, ela começou a investigar discretamente. Contratou um detetive particular para descobrir tudo sobre Larissa Mendes, quem ela era, de onde vinha, qual era sua situação financeira.
Helena precisava saber com quem seu filho estava se envolvendo. O relatório chegou uma semana depois. Larissa Mendes, 28 anos, mãe solteira, trabalhadora de eventos e faxineira. Histórico financeiro modesto, sem dívidas significativas, mas também sem poupanças. O pai de sua filha, Tiago Ramos, havia desaparecido quando ela estava grávida, esvaziando a conta bancária conjunta deles. Não havia nada criminoso ou escandaloso no passado de Larissa. Ela era exatamente o que parecia ser, uma mulher comum trabalhando duro para sustentar sua filha. Isso não tranquilizou Helena. Na verdade, só piorou suas preocupações. Ela via Larissa como uma ameaça, alguém que poderia se aproveitar da vulnerabilidade de Eduardo. Helena começou a planejar, pensando em formas de afastar aquela mulher antes que ela se enraizasse muito profundamente na vida de seu filho. Enquanto isso, Eduardo e Larissa continuavam se aproximando. Foi durante um passeio na Quinta da Boa Vista, em uma tarde tranquila de domingo, que Eduardo percebeu que o que sentia por Larissa ia muito além de amizade. Eles estavam sentados em um banco, enquanto Sofia corria atrás de pombas, rindo alto. Larissa estava contando uma história sobre um cliente particularmente difícil no último evento em que havia trabalhado, fazendo vozes engraçadas que imitavam as pessoas. Eduardo se pegou olhando para ela, para a forma como seus olhos brilhavam quando ela ria, para a curva delicada de seu pescoço, para a força e fragilidade que coexistiam nela. Ele estava se apaixonando, profunda e irrevogavelmente se apaixonando. Larissa percebeu o olhar dele e parou de falar no meio da história. "O quê?" ela perguntou subitamente tímida. "Tem alguma coisa na minha cara?" "Não", Eduardo disse suavemente. "Você está perfeita." Houve um momento de silêncio carregado entre eles. Larissa abaixou os olhos, suas bochechas corando levemente. "Eduardo", ela começou, mas foi interrompida por Sofia correndo de volta para eles, toda animada porque tinha visto um pavão. O momento passou, mas algo havia mudado. Ambos sentiam, mas nenhum dos dois estava pronto para nomear ou confrontar. Naquela mesma noite, Helena finalmente decidiu agir. Ela marcou um encontro com Larissa sem que Eduardo soubesse. Dona Odete, a dona da agência de eventos, inadvertidamente facilitou isso quando Helena ligou, dizendo que precisava contratar uma equipe para um evento beneficente e especificamente requisitou Larissa. Quando Larissa chegou ao endereço fornecido, ela descobriu que não era um local de evento, mas sim a cobertura de Helena Cavalcante. A própria Helena a recebeu, elegante e intimidadora, em sua sala de estar luxuosa com vista para a cidade. "Senhorita Mendes", Helena disse com voz fria, mas polida. "Agradeço por vir. Por favor, sente-se. Nós precisamos conversar sobre meu filho." Larissa sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando entrou na cobertura de Helena Cavalcante. Tudo ali gritava riqueza e poder, desde o piso de mármore italiano até as obras de arte nas paredes que provavelmente valiam mais do que ela ganharia em toda a sua vida. A vista panorâmica do rio, através das janelas do chão ao teto, era de tirar o fôlego, mas Larissa não conseguia apreciar a beleza. Ela estava tensa, sentindo que havia caído em uma armadilha. Helena a observava com aqueles olhos calculistas, avaliando cada detalhe. "Por favor, sente-se", ela repetiu, apontando para um sofá de couro branco que provavelmente custava mais do que o carro de Larissa. Larissa permaneceu em pé. "Com todo respeito, senhora Cavalcante", ela disse com voz firme apesar do nervosismo que sentia. "Eu vim aqui achando que era para um trabalho. Se a senhora quer falar sobre o Eduardo, acho melhor ser direta." Helena ergueu uma sobrancelha, aparentemente surpresa, e talvez até impressionada com a ousadia de Larissa. "Muito bem", ela disse, seu tom gelado. "Vou ser direta. Então, você precisa se afastar do meu filho." Larissa sentiu como se tivesse levado um tapa no rosto. "Desculpe", ela disse, tentando manter a voz calma. "Você me ouviu perfeitamente", Helena respondeu, caminhando até uma mesa lateral onde havia uma bolsa de grife. Ela abriu e tirou um envelope grosso.
Eu sei tudo sobre você, Larissa Mendes. Sei que você é mãe solteira, que trabalha em vários empregos apenas para sobreviver, que mora em um apartamento alugado em Madureira. Sei que o pai da sua filha te abandonou e levou seu dinheiro. Larissa sentiu a raiva crescendo dentro dela, mas forçou-se a permanecer calma. E daí? Ela disse baixinho. E daí? Helena continuou, abrindo o envelope e revelando maços de dinheiro. Que você viu uma oportunidade em um homem vulnerável e está se aproveitando disso. Meu filho acabou de passar pela pior fase de sua vida. Ele está fragilizado, emocionalmente instável. E você aparece com sua filhinha bonitinha, fazendo-se de samaritana, quando na verdade está só de olho no dinheiro dele. As palavras eram como veneno, cuidadosamente escolhidas para ferir. Larissa sentiu lágrimas de raiva queimando seus olhos, mas não deixou que caíssem. A senhora não me conhece. Ela disse, sua voz tremendo de emoção contida. Não sabe nada sobre mim além do que está escrito em algum relatório que pagou alguém para fazer. Helena sorriu friamente. Eu sei o suficiente, e sei que pessoas como você sempre têm um preço. Então, vamos poupar tempo. Ela jogou o envelope sobre a mesa de centro. Aqui tem 50 mil reais, mais do que você ganharia em um ano trabalhando. Pegue esse dinheiro, suma da vida do meu filho e nunca mais entre em contato com ele. Larissa olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. 50 mil reais. Era mais dinheiro do que ela já tinha visto junto na vida. Com esse dinheiro, ela poderia pagar todas as suas dívidas, dar uma vida melhor para Sofia, talvez até fazer um curso profissionalizante. Mas cada centavo daquele dinheiro vinha coberto de humilhação e desprezo. Não, Larissa disse simplesmente. Helena piscou, claramente não esperando aquela resposta. Como assim não? Eu disse não. Larissa repetiu, sua voz ficando mais forte. Eu não vou aceitar seu dinheiro. E não vou sumir da vida do Eduardo porque a senhora mandou. Seja razoável, Helena disse, sua paciência claramente se esgotando. 100 mil então. É minha última oferta. Larissa deu um passo em direção a Helena, seus olhos brilhando de indignação. A senhora pode me oferecer 1 milhão de reais que minha resposta vai ser a mesma. Eu não sou o tipo de pessoa que a senhora pensa que eu sou. Eu não estou com o Eduardo por dinheiro. Na verdade, eu tentei me afastar dele várias vezes, exatamente porque sabia que pessoas como a senhora iam pensar isso. Helena cruzou os braços. Então, por que você está com ele? Porque ele é um bom homem, Larissa respondeu com sinceridade. Porque ele trata minha filha com gentileza. Porque quando ele olha para mim, não vê alguém inferior ou alguém para ter pena. Ele me vê como uma pessoa. E isso é mais valioso do que qualquer quantia que a senhora possa me oferecer. Houve um silêncio tenso na sala. Helena estudava Larissa com uma expressão que misturava surpresa e algo que poderia ser respeito relutante. Você é mais esperta do que eu pensava, ela disse finalmente. Mas também é mais tola. Você acha que pode ter um futuro com meu filho. Você acha que vai ser aceita no nosso mundo, no nosso círculo social. Eles vão te destruir, garota. Vão falar de você pelas costas, vão rir da sua roupa, do seu jeito de falar, de tudo. E, eventualmente, o Eduardo vai se cansar dessa novelinha de romance impossível e vai voltar para alguém do nível dele. Larissa sentiu cada palavra como uma facada, principalmente porque uma parte dela temia que Helena estivesse certa. Mas ela não deixou isso transparecer. Talvez a senhora esteja certa, ela disse. Talvez nada disso dure, mas isso é decisão minha e do Eduardo, não da senhora. E se um dia ele decidir que não me quer mais na vida, dele eu vou aceitar e seguir em frente, mas não vai ser porque a senhora comprou minha saída. Helena estreitou os olhos. Você vai se arrepender disso. Talvez, Larissa respondeu, mas pelo menos vou me arrepender das minhas próprias escolhas, não das da senhora. Com isso, Larissa se virou e saiu da cobertura, suas pernas tremendo, mas sua cabeça erguida. Só quando entrou no elevador e as portas se fecharam, foi que ela permitiu que as lágrimas caíssem. Ela chorou todo o caminho de volta para casa, uma mistura de raiva, medo e tristeza.
Parte dela queria ligar para Eduardo e contar tudo. Outra parte queria simplesmente desaparecer, sumir antes que tudo ficasse mais complicado. Mas quando chegou em casa e viu Sofia dormindo no sofá, seu corpinho pequeno encolhido com o cobertor favorito, Larissa soube o que tinha que fazer. Ela tinha que ser forte, tinha que seguir em frente e tinha que confiar que, se o que ela e Eduardo tinham era real, eles encontrariam um jeito de fazer dar certo. Enquanto isso, na sede da Melo Empreendimentos, Eduardo estava tendo um dia particularmente frustrante. Ele havia decidido voltar a trabalhar ativamente na empresa, cansado de ficar em casa se lamentando. Mas o que ele encontrou quando começou a revisar os documentos e contratos o deixou profundamente preocupado. Havia inconsistências em vários projetos, pagamentos que não faziam sentido, contratos assinados sem sua aprovação, decisões importantes tomadas por seus sócios sem sua consulta. Eduardo chamou uma reunião de emergência com os 3 sócios principais da empresa, Sérgio Andrade, Renato Neves e Alberto Guimarães. Os 3 eram amigos de longa data, pessoas em quem ele confiava implicitamente, ou pelo menos achava que confiava. A reunião não correu bem. Quando Eduardo questionou sobre as irregularidades, os sócios ficaram na defensiva. Sérgio, o mais velho dos 3, tentou acalmá-lo dizendo que eram apenas ajustes necessários enquanto ele se recuperava. Renato concordou, acrescentando que eles só estavam tentando manter a empresa funcionando sem sobrecarregá-lo. Mas Eduardo não estava convencido. Ele conhecia o suficiente sobre negócios para saber quando estava sendo enrolado. E havia algo nos olhares trocados entre os 3 sócios que o incomodava profundamente. Decidiu que precisava investigar mais a fundo. Naquela noite, Eduardo ligou para Larissa como fazia todas as noites, mas ela não atendeu. Ele tentou novamente 1 hora depois. Nada. Começou a ficar preocupado. Larissa sempre atendia suas ligações, mesmo que fosse só para dizer que estava ocupada e ligaria de volta mais tarde. Finalmente, por volta das 10 da noite, seu telefone tocou. Era ela. Larissa, ele disse aliviado. Eu estava preocupado. Está tudo bem? Houve uma pausa longa. Eduardo, a gente precisa conversar, ela disse com voz cansada. O coração de Eduardo afundou. Aquelas palavras nunca pronunciavam nada bom. Sobre o quê? Ele perguntou, tentando manter a voz calma. Sua mãe me chamou hoje, Larissa disse diretamente. Ela me ofereceu dinheiro para sumir da sua vida. Eduardo sentiu a raiva explodir dentro dele. Ela fez o quê? Larissa contou tudo, cada detalhe da conversa humilhante com Helena. Eduardo ouvia em silêncio, sua mandíbula tensa, suas mãos apertadas em punhos. Quando ela terminou, ele estava tremendo de raiva. Eu vou falar com ela, ele disse com voz perigosamente baixa. Vou acertar isso agora. Eduardo, Larissa disse suavemente, eu sei que você está com raiva, eu também estou, mas sua mãe é sua mãe. Eu não quero causar uma briga entre vocês. Ela não tinha direito de fazer isso, Eduardo disse. Nenhum direito. Eu sei, Larissa concordou, mas ela está tentando te proteger do jeito dela. Ela acha que eu não sou boa o suficiente para você. E talvez ela esteja certa. Não diga isso, Eduardo disse firmemente. Não deixe as palavras venenosas dela entrarem na sua cabeça. Você é a melhor pessoa que eu conheci em muito tempo, Larissa, a mais verdadeira. E eu não vou deixar ninguém, nem minha própria mãe, tirar você da minha vida. Larissa ficou em silêncio por um momento. Eduardo, você tem certeza disso? Porque as coisas vão ficar mais difíceis. Sua família, seus amigos, todo mundo vai pensar o mesmo que sua mãe pensa. Eu tenho certeza, Eduardo disse sem hesitar. Mais certeza do que já tive de qualquer coisa na minha vida. Depois de desligar o telefone, Eduardo confrontou sua mãe imediatamente. Ela estava na sala de estar da cobertura dela, tomando um chá e lendo uma revista de decoração. Quando viu o filho entrar com aquela expressão furiosa, ela já sabia sobre o que era. Ela te contou então, Helena disse calmamente, sem nem levantar os olhos da revista. Como você pôde? Eduardo disse,
sua voz controlada, mas carregada de raiva. Como você pôde humilhar ela daquele jeito? Helena finalmente olhou para ele. Eu fiz o que qualquer mãe faria. Protegi meu filho de alguém que claramente está se aproveitando dele. Ela não está se aproveitando de mim, Eduardo gritou. Ela é a única pessoa que me trata como um ser humano normal, ao invés de uma vítima ou um projeto de caridade. Você está cego, Eduardo, Helena disse, levantando-se. Aquela mulher viu uma oportunidade de ouro em você. Um homem rico, vulnerável, carente de atenção. Ela jogou a filha no meio para amolecer seu coração e funcionou perfeitamente. Chega, Eduardo disse com voz firme. Eu não vou ouvir mais isso. A Larissa recusou seu dinheiro, mãe. Ela te mandou... embora com sua oferta nojenta. Isso não te diz nada? Helena ficou em silêncio por um momento, claramente surpresa. Ela não me contou isso, Eduardo admitiu. Porque ela é melhor pessoa do que você acha que ela é, Eduardo disse. E eu vou continuar vendo ela, com ou sem sua aprovação. Se você continuar com essa mulher, Helena disse friamente, você vai se arrepender. E quando isso acontecer, não venha me pedir ajuda. Eduardo olhou para a mãe, realmente olhou para ela, talvez pela primeira vez em muito tempo, e percebeu que não a conhecia tão bem quanto achava. Havia algo nos olhos dela, uma dureza, uma frieza que ele nunca tinha notado antes. Ou talvez sempre tivesse estado lá e ele simplesmente escolhera não ver. Ele saiu da cobertura sem dizer mais nada. A relação entre mãe e filho, que sempre fora tão próxima, estava irremediavelmente rachada. Os dias seguintes foram tensos. Eduardo mergulhou fundo na investigação dos negócios da empresa e o que descobriu o deixou chocado. Havia evidências de desvio de fundos, contratos fraudulentos e decisões que claramente prejudicavam a empresa em favor de ganhos pessoais dos sócios. Mas o que mais o perturbou foi descobrir que Helena estava ciente de tudo. Ela havia assinado alguns dos documentos, aprovado algumas das transações. Quando Eduardo confrontou os sócios com as evidências, a situação explodiu. Houve gritos, acusações, ameaças. Sérgio admitiu que sim, eles haviam feito alguns ajustes, mas insistiu que era pelo bem da empresa. Renato foi mais agressivo, dizendo que Eduardo não estava em condições de gerir a empresa sozinho e que eles estavam apenas fazendo o que era necessário. Foi Alberto quem soltou a bomba. Você acha que seu acidente foi só azar, Eduardo? Ele disse com voz amarga. Você acha que foi só má sorte? Eduardo ficou gelado. Do que você está falando? Alberto olhou para os outros dois sócios que tentaram silenciá-lo, mas ele continuou. Aquele helicóptero foi sabotado, Eduardo. Alguém mexeu nos sistemas. Você não deveria ter sobrevivido. O mundo de Eduardo desmoronou naquele momento. Vocês, ele sussurrou, mal conseguindo formar as palavras. Vocês tentaram me matar. Não foi para matar, Sérgio se apressou em dizer. Era só para te afastar um pouco, fazer você se concentrar em outras coisas enquanto a gente reestruturava a empresa. Ninguém esperava que ficasse tão sério. Eduardo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Seus próprios sócios, pessoas que ele considerava amigos, haviam orquestrado seu acidente. O acidente que o deixou paraplégico, que destruiu sua vida, que o fez perder Isabela. Saiam, ele disse com voz assustadoramente calma. Saiam da minha empresa agora. Amanhã de manhã, meus advogados vão entrar com todas as ações possíveis contra vocês. E eu vou garantir pessoalmente que todos vocês paguem pelo que fizeram. Os três sócios tentaram argumentar, mas Eduardo chamou a segurança e os fez escoltá-los para fora do prédio. Quando finalmente ficou sozinho em seu escritório, ele desabou. Não fisicamente, mas emocionalmente. Tudo o que ele achava que sabia sobre sua vida, sobre as pessoas ao seu redor, era uma mentira. Ele ligou para Larissa, precisando desesperadamente ouvir sua voz. Ela atendeu no primeiro toque. Eduardo, o que aconteceu? Você está bem? Não, ele disse honestamente. Não estou bem. Posso te ver, por favor? Larissa não hesitou. Claro. Onde você está? 1 hora depois, ela estava no escritório dele. Eduardo contou tudo, cada detalhe horrível. Larissa ouviu em silêncio, sua mão segurando a dele.
sua presença sendo o único ponto de ancoragem que o impedia de se perder completamente. Quando ele terminou, ela não disse que tudo ia ficar bem ou que ele devia olhar o lado positivo. Ela simplesmente o abraçou, deixando-o desabar contra ela, suas lágrimas molhando o ombro dela. E naquele momento, Eduardo soube com absoluta certeza que estava completamente apaixonado por aquela mulher. Mas a vida não estava terminada de jogar suas surpresas cruéis. 2 dias depois, Larissa recebeu uma notificação judicial que a deixou em pânico. Tiago Ramos, o pai de Sofia, que havia desaparecido 4 anos atrás, estava processando-a pela guarda da filha. Larissa não conseguia entender. Tiago nunca havia demonstrado nenhum interesse em Sofia. Ele nunca havia enviado 1 centavo de pensão, nunca havia ligado, nunca havia perguntado como ela estava. E agora, de repente, ele queria a guarda. Quando ela olhou mais de perto os documentos, viu o nome do advogado de Tiago. Era um escritório de advocacia caro, do tipo que Tiago nunca poderia pagar. E então, ela viu a assinatura em um dos documentos como testemunha de caráter de Tiago. Helena Cavalcante. Larissa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Helena estava financiando Tiago, ajudando-o a tirar Sofia dela. Era uma jogada cruel e calculada. Se Larissa não tinha dinheiro para criar a filha adequadamente, se ela estava trabalhando demais e deixando a menina com babás, um juiz poderia decidir que o pai, agora supostamente estável e com recursos, seria uma opção melhor. Larissa ligou para Eduardo imediatamente, sua voz tremendo de medo e raiva. Quando ela contou o que estava acontecendo, Eduardo sentiu uma fúria como nunca havia sentido antes. Sua própria mãe estava usando uma criança inocente como peão em seu jogo de poder. Ele foi direto para a cobertura de Helena, invadindo sem nem tocar a campainha. Ela estava jantando sozinha, elegante como sempre, quando ele entrou na sala de jantar como um furacão. Você foi longe demais, ele disse, jogando os documentos do processo na mesa. Uma criança, mãe. Você está usando uma criança para me manipular. Helena olhou para os documentos sem demonstrar surpresa. Estou ajudando aquela criança a ter uma vida melhor, ela disse calmamente. O Tiago é o pai dela. Ele tem direito de estar na vida da filha. O Tiago é um covarde que abandonou a própria filha, Eduardo gritou. E você sabe disso. Você está usando ele para destruir a Larissa, para tirá-la da minha vida. Mas não vai funcionar, mãe, só vai fazer eu te odiar. Helena finalmente mostrou emoção. Seu rosto se contraiu em uma expressão de dor. Eu sou sua mãe, Eduardo. Tudo o que eu faço é por você. Não, Eduardo disse com voz fria. Tudo o que você faz é por você mesma, por controle, por poder, e eu não vou mais deixar você manipular minha vida. Ele se virou para sair, mas Helena o chamou. Se você me afastar por causa dessa mulher, você vai perder tudo. A empresa, seu status social, tudo. Eduardo parou na porta e olhou para trás. Então que seja, ele disse. Porque nada disso vale a pena se eu tiver que me tornar alguém como você. As palavras atingiram Helena como uma bofetada. Ela ficou ali sentada, sozinha em sua cobertura luxuosa, enquanto o filho que ela achava controlar completamente saía de sua vida. Eduardo foi direto para o apartamento de Larissa. Ela abriu a porta com os olhos vermelhos de tanto chorar, Sofia dormindo em seu colo. Eu vou te ajudar, Eduardo disse imediatamente. Vou contratar os melhores advogados. Vou fazer o que for preciso para você não perder a Sofia. Larissa balançou a cabeça. Eduardo, eu não posso aceitar isso. Já é demais. Sua mãe, a empresa. Agora isso. Eu não quero destruir sua vida. Você não está destruindo nada, Eduardo disse, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela para ficar na altura dos olhos dela. Minha vida já estava destruída antes de te conhecer. Você foi quem começou a me ajudar a reconstruí-la. E agora é minha vez de te ajudar. Larissa olhou para ele, suas defesas finalmente desmoronando. Eu estou com tanto medo, ela admitiu. Medo de perder minha filha. Medo de que você perceba que sua mãe está certa e que eu não valho todo esse problema. Eduardo pegou o rosto dela entre as mãos. Olha para mim, ele disse suavemente.
Você vale tudo. Cada segundo, cada problema, cada batalha. E nós vamos vencer isso juntos, você ouve? Juntos. E então, pela primeira vez, Eduardo beijou Larissa. Foi um beijo cheio de promessas, de medos compartilhados, de esperança contra todas as probabilidades. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos, mas também algo mais. Tinham determinação. A batalha estava apenas começando, mas pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois se sentia sozinho para enfrentá-la. Larissa sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando entrou na cobertura de Helena Cavalcanti. Tudo ali gritava riqueza e poder, desde o piso de mármore italiano até as obras de arte nas paredes, que provavelmente valiam mais do que ela ganharia em toda a sua vida. A vista panorâmica do rio através das janelas do chão ao teto era de tirar o fôlego, mas Larissa não conseguia apreciar a beleza. Ela estava tensa, sentindo que havia caído em uma armadilha. Helena a observava com aqueles olhos calculistas, avaliando cada detalhe. "Por favor, sente-se", ela repetiu, apontando para um sofá de couro branco que provavelmente custava mais do que o carro de Larissa. Larissa permaneceu em pé. "Com todo respeito, senhora Cavalcanti", ela disse com voz firme, apesar do nervosismo que sentia. "Eu vim aqui achando que era para um trabalho. Se a senhora quer falar sobre o Eduardo, acho melhor ser direta." Helena ergueu uma sobrancelha, aparentemente surpresa e talvez até impressionada com a ousadia de Larissa. "Muito bem", ela disse, seu tom gelado. "Vou ser direta, então. Você precisa se afastar do meu filho." Larissa sentiu como se tivesse levado um tapa no rosto. "Desculpe", ela disse, tentando manter a voz calma. "Você me ouviu perfeitamente", Helena respondeu, caminhando até uma mesa lateral onde havia uma bolsa de grife. Ela a abriu e tirou um envelope grosso. "Eu sei tudo sobre você, Larissa Mendes. Sei que você é mãe solteira, que trabalha em vários empregos apenas para sobreviver, que mora em um apartamento alugado em Madureira. Sei que o pai da sua filha te abandonou e levou seu dinheiro." Larissa sentiu a raiva crescendo dentro dela, mas forçou-se a permanecer calma. "E daí?", ela disse baixinho. "E daí?", Helena continuou, abrindo o envelope e revelando maços de dinheiro. "Que você viu uma oportunidade em um homem vulnerável e está se aproveitando disso. Meu filho acabou de passar pela pior fase de sua vida. Ele está fragilizado, emocionalmente instável. E você aparece com sua filhinha bonitinha, fazendo-se de samaritana, quando na verdade está só de olho no dinheiro dele." As palavras eram como veneno, cuidadosamente escolhidas para ferir. Larissa sentiu lágrimas de raiva queimando seus olhos, mas não deixou que caíssem. "A senhora não me conhece", ela disse, sua voz tremendo de emoção contida. "Não sabe nada sobre mim, além do que está escrito em algum relatório que pagou alguém para fazer." Helena sorriu friamente. "Eu sei o suficiente. E sei que pessoas como você sempre têm um preço. Então vamos. Poupar tempo." Ela jogou o envelope sobre a mesa de centro. "Aqui tem 50 mil reais, mais do que você ganharia em um ano trabalhando. Pegue esse dinheiro, suma da vida do meu filho, e nunca mais entre em contato com ele." Larissa olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. 50 mil reais. Era mais dinheiro do que ela já tinha visto junto na vida. Com esse dinheiro, ela poderia pagar todas as suas dívidas, dar uma vida melhor para Sofia, talvez até fazer um curso profissionalizante. Mas cada centavo daquele dinheiro vinha coberto de humilhação e desprezo. "Não", Larissa disse simplesmente. Helena piscou, claramente não esperando aquela resposta. "Como assim não?" "Eu disse não", Larissa repetiu, sua voz ficando mais forte. "Eu não vou aceitar seu dinheiro e não vou sumir da vida do Eduardo porque a senhora mandou." "Seja razoável", Helena disse, sua paciência claramente se esgotando. 100 mil, então. É minha última oferta." Larissa deu um passo em direção a Helena, seus olhos brilhando de indignação. "A senhora pode me oferecer 1 milhão de reais que minha resposta vai ser a mesma. Eu não sou o tipo de pessoa que a senhora pensa que... Eu sou. Eu não estou com o Eduardo por dinheiro.
Na verdade, eu tentei me afastar dele várias vezes, exatamente porque sabia que pessoas como a senhora iam pensar isso. Helena cruzou os braços. Então por que você está com ele? Porque ele é um bom homem, Larissa respondeu com sinceridade. Porque ele trata minha filha com gentileza. Porque quando ele olha para mim, não vê alguém inferior ou alguém para ter pena. Ele me vê como uma pessoa, e isso é mais valioso do que qualquer quantia que a senhora possa me oferecer. Houve um silêncio tenso na sala. Helena estudava Larissa com uma expressão que misturava surpresa e algo que poderia ser respeito relutante. Você é mais esperta do que eu pensava, ela disse finalmente. Mas também é mais tola. Você acha que pode ter um futuro com meu filho. Você acha que vai ser aceita no nosso mundo, no nosso círculo social. Eles vão te destruir, garota. Vão falar de você pelas costas, vão rir da sua roupa, do seu jeito de falar, de tudo. E, eventualmente, o Eduardo vai se cansar dessa novelinha de romance impossível e vai voltar para alguém do nível dele. Larissa sentiu cada palavra como uma facada, principalmente porque uma parte dela temia que Helena estivesse certa. Mas ela não deixou isso transparecer. Talvez a senhora esteja certa, ela disse. Talvez nada disso dure. Mas isso é decisão minha e do Eduardo, não da senhora. E se um dia ele decidir que não me quer mais na vida dele, eu vou aceitar e seguir em frente. Mas não vai ser porque a senhora comprou minha saída. Helena estreitou os olhos. Você vai se arrepender disso. Talvez, Larissa respondeu. Mas pelo menos vou me arrepender das minhas próprias escolhas, não das da senhora. Com isso, Larissa se virou e saiu da cobertura, suas pernas tremendo, mas sua cabeça erguida. Só quando entrou no elevador e as portas se fecharam, foi que ela permitiu que as lágrimas caíssem. Ela chorou todo o caminho de volta para casa, uma mistura de raiva, medo e tristeza. Parte dela queria ligar para Eduardo e contar tudo. Outra parte queria simplesmente desaparecer, sumir, antes que tudo ficasse mais complicado. Mas quando chegou em casa e viu Sofia dormindo no sofá, seu corpinho pequeno encolhido com o cobertor favorito, Larissa soube o que tinha que fazer. Ela tinha que ser forte, tinha que seguir em frente, e tinha que confiar que, se o que ela e Eduardo tinham era real, eles encontrariam um jeito de fazer dar certo. Enquanto isso, na sede da Melo Empreendimentos, Eduardo estava tendo um dia particularmente frustrante. Ele havia decidido voltar a trabalhar ativamente na empresa, cansado de ficar em casa se lamentando. Mas o que ele encontrou quando começou a revisar os documentos e contratos o deixou profundamente preocupado. Havia inconsistências em vários projetos, pagamentos que não faziam sentido, contratos assinados sem sua aprovação, decisões importantes tomadas por seus sócios sem sua consulta. Eduardo chamou uma reunião de emergência com os 3 sócios principais da empresa: Sérgio Andrade, Renato Neves e Alberto Guimarães. Os 3 eram amigos de longa data, pessoas em quem ele confiava implicitamente, ou pelo menos achava que confiava. A reunião não correu bem. Quando Eduardo questionou sobre as irregularidades, os sócios ficaram na defensiva. Sérgio, o mais velho dos 3, tentou acalmá-lo dizendo que eram apenas ajustes necessários enquanto ele se recuperava. Renato concordou, acrescentando que eles só estavam tentando manter a empresa funcionando sem sobrecarregá-lo. Mas Eduardo não estava convencido. Ele conhecia o suficiente sobre negócios para saber quando estava sendo enrolado. E havia algo nos olhares trocados entre os 3 sócios que o incomodava profundamente. Decidiu que precisava investigar mais a fundo. Naquela noite, Eduardo ligou para Larissa como fazia todas as noites, mas ela não atendeu. Ele tentou novamente 1 hora depois. Nada. Começou a ficar preocupado. Larissa sempre atendia suas ligações, mesmo que fosse só para dizer que estava ocupada e ligaria de volta mais tarde. Finalmente, por volta das 10 da noite, seu telefone tocou. Era ela. Larissa, ele disse aliviado. Eu estava preocupado. Está tudo bem? Houve uma pausa longa. Eduardo, a gente precisa conversar.
Ela disse com voz cansada. O coração de Eduardo afundou. Aquelas palavras nunca pronunciavam nada bom. Sobre o quê? Ele perguntou, tentando manter a voz calma. Sua mãe me chamou hoje, Larissa disse diretamente. Ela me ofereceu dinheiro para sumir da sua vida. Eduardo sentiu a raiva explodir dentro dele. Ela fez o quê? Larissa contou tudo, cada detalhe da conversa humilhante com Helena. Eduardo ouvia em silêncio, sua mandíbula tensa, suas mãos apertadas em punhos. Quando ela terminou, ele estava tremendo de raiva. Eu vou falar com ela, ele disse com voz perigosamente baixa. Vou acertar isso, agora. Eduardo, Larissa disse suavemente. Eu sei que você está com raiva. Eu também estou. Mas sua mãe é sua mãe. Eu não quero causar uma briga entre vocês. Ela não tinha direito de fazer isso, Eduardo disse. Nenhum direito. Eu sei, Larissa concordou, mas ela está tentando te proteger do jeito dela. Ela acha que eu não sou boa o suficiente para você, e talvez ela esteja certa. Não diga isso, Eduardo disse firmemente. Não deixe as palavras venenosas dela entrarem na sua cabeça. Você é a melhor pessoa que eu conheci em muito tempo, Larissa. A mais verdadeira. E eu não vou deixar ninguém, nem minha própria mãe, tirar você da minha vida. Larissa ficou em silêncio por um momento. Eduardo, você tem certeza disso? Porque as coisas vão ficar mais difíceis. Sua família, seus amigos, todo mundo vai pensar o mesmo que sua mãe pensa. Eu tenho certeza, Eduardo disse sem hesitar. Mais certeza do que já tive de qualquer coisa na minha vida. Depois de desligar o telefone, Eduardo confrontou sua mãe imediatamente. Ela estava na sala de estar da cobertura dela, tomando um chá e lendo uma revista de decoração. Quando viu o filho entrar, com aquela expressão furiosa, ela já sabia sobre o que era. Ela te contou então, Helena disse calmamente, sem nem levantar os olhos da revista. Como você pôde? Eduardo disse, sua voz controlada, mas carregada de raiva. Como você pôde humilhar ela daquele jeito? Helena finalmente olhou para ele. Eu fiz o que qualquer mãe faria. Protegi meu filho de alguém que claramente está se aproveitando dele. Ela não está se aproveitando de mim, Eduardo gritou. Ela é a única pessoa que me trata como um ser humano normal, ao invés de uma vítima ou um projeto de caridade. Você está cego, Eduardo, Helena disse levantando-se. Aquela mulher viu uma oportunidade de ouro em você. Um homem rico, vulnerável, carente de atenção. Ela jogou a filha no meio para amolecer seu coração e funcionou perfeitamente. Chega, Eduardo disse com voz firme. Eu não vou ouvir mais isso. A Larissa recusou seu dinheiro, mãe. Ela te mandou embora com sua oferta nojenta. Isso não te diz nada. Helena ficou em silêncio por um momento, claramente surpresa. Ela não me contou isso, Eduardo admitiu. Porque ela é a melhor pessoa do que você acha que ela é, Eduardo disse. E eu vou continuar, vendo ela com ou sem sua aprovação. Se você continuar com essa mulher, Helena disse friamente, você vai se arrepender. E quando isso acontecer, não venha me pedir ajuda. Eduardo olhou para a mãe, realmente olhou para ela, talvez pela primeira vez em muito tempo, e percebeu que não a conhecia tão bem quanto achava. Havia algo nos olhos dela, uma dureza, uma frieza que ele nunca tinha notado antes. Ou talvez sempre tivesse estado lá e ele simplesmente escolhera não ver. Ele saiu da cobertura sem dizer mais nada. A relação entre mãe e filho, que sempre fora tão próxima, estava irremediavelmente rachada. Os dias seguintes foram tensos. Eduardo mergulhou fundo na investigação dos negócios da empresa e o que descobriu o deixou chocado. Havia evidências de desvio de fundos, contratos fraudulentos e decisões que claramente prejudicavam a empresa, em favor de ganhos pessoais dos sócios. Mas o que mais o perturbou foi descobrir que Helena estava ciente de tudo. Ela havia assinado alguns dos documentos, aprovado algumas das transações. Quando Eduardo confrontou os sócios com as evidências, a situação explodiu. Houve gritos, acusações, ameaças. Sérgio admitiu que sim, eles haviam feito alguns ajustes, mas insistiu que era pelo bem da empresa. Renato foi mais agressivo, dizendo que Eduardo não estava em condições de gerir a empresa sozinho
e que eles estavam apenas fazendo o que era necessário. Foi Alberto quem soltou a bomba. Você acha que seu acidente foi só azar, Eduardo? Ele disse com voz amarga. Você acha que foi só má sorte? Eduardo ficou gelado. Do que você está falando? Alberto olhou para os outros 2 sócios, que tentaram silenciá-lo, mas ele continuou. Aquele helicóptero foi sabotado, Eduardo. Alguém mexeu nos sistemas, você não deveria ter sobrevivido. O mundo de Eduardo desmoronou naquele momento. Vocês... Ele sussurrou, mal conseguindo formar as palavras. Vocês tentaram me matar. Não foi para matar, Sérgio se apressou em dizer. Era só para te afastar um pouco, fazer você se concentrar em outras coisas enquanto a gente reestruturava a empresa. Ninguém esperava que ficasse tão sério. Eduardo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Seus próprios sócios, pessoas que ele considerava amigos, haviam orquestrado seu acidente. O acidente que o deixou paraplégico, que destruiu sua vida, que o fez perder Isabela. Saiam, ele disse com voz assustadoramente calma. Saiam da minha empresa agora. Amanhã de manhã meus advogados vão entrar com todas as ações possíveis contra vocês. E eu vou garantir pessoalmente que todos vocês paguem pelo que fizeram. Os 3 sócios tentaram argumentar, mas Eduardo chamou a segurança e os fez escoltá-los para fora do prédio. Quando finalmente ficou sozinho em seu escritório, ele desabou. Não fisicamente, mas emocionalmente. Tudo o que ele achava que sabia sobre sua vida, sobre as pessoas ao seu redor, era uma mentira. Ele ligou para Larissa, precisando desesperadamente ouvir sua voz. Ela atendeu no primeiro toque. Eduardo, o que aconteceu? Você está bem? Não, ele disse honestamente. Não estou bem. Posso te ver? Por favor. Larissa não hesitou. Claro. Onde você está? 1 hora depois, ela estava no escritório dele. Eduardo contou tudo, cada detalhe horrível. Larissa ouviu em silêncio, sua mão segurando a dele, sua presença sendo o único ponto de ancoragem que o impedia de se perder completamente. Quando ele terminou, ela não disse que tudo ia ficar bem ou que ele devia olhar o lado positivo. Ela simplesmente o abraçou, deixando-o desabar contra ela, suas lágrimas molhando o ombro dela. E naquele momento, Eduardo soube com absoluta certeza que estava completamente apaixonado por aquela mulher. Mas a vida não estava terminada de jogar suas surpresas cruéis. 2 dias depois, Larissa recebeu uma notificação judicial que a deixou em pânico. Tiago Ramos, o pai de Sofia, que havia desaparecido 4 anos atrás, estava processando-a pela guarda da filha. Larissa não conseguia entender. Tiago nunca havia demonstrado nenhum interesse em Sofia. Ele nunca havia enviado 1 centavo de pensão, nunca havia ligado, nunca havia perguntado como ela estava. E agora, de repente, ele queria a guarda. Quando ela olhou mais de perto os documentos, viu o nome do advogado de Tiago. Era um escritório de advocacia caro, do tipo que Tiago nunca poderia pagar. E então ela viu a assinatura em um dos documentos como testemunha de caráter de Tiago, Helena Cavalcante. Larissa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Helena estava financiando Tiago, ajudando-o a tirar Sofia dela. Era uma jogada cruel e calculada. Se Larissa não tinha dinheiro para criar a filha adequadamente, se ela estava trabalhando demais e deixando a menina com babás, um juiz poderia decidir que o pai, agora supostamente estável e com recursos, seria uma opção melhor. Larissa ligou para Eduardo imediatamente, sua voz tremendo de medo e raiva. Quando ela contou o que estava acontecendo, Eduardo sentiu uma fúria como nunca havia sentido antes. Sua própria mãe estava usando uma criança inocente como peão em seu jogo de poder. Ele foi direto para a cobertura de Helena, invadindo sem nem tocar a campainha. Ela estava jantando sozinha, elegante como sempre, quando ele entrou na sala de jantar como um furacão. Você foi longe demais, ele disse, jogando os documentos do processo na mesa. Uma criança, mãe. Você está usando uma criança para me manipular. Helena olhou para os documentos sem demonstrar surpresa. Estou ajudando aquela criança a ter uma vida melhor, ela disse calmamente. O Tiago é o pai dela. Ele tem direito de estar na vida da filha.
O Tiago é um covarde que abandonou a própria filha, Eduardo gritou. E você sabe disso. Você está usando ele para destruir a Larissa, para tirá-la da minha vida. Mas não vai funcionar, mãe. Só vai fazer eu te odiar. Helena finalmente mostrou emoção. Seu rosto se contraiu em uma expressão de dor. Eu sou sua mãe, Eduardo. Tudo o que eu faço é por você. Não, Eduardo disse com voz fria. Tudo o que você faz é por você mesma, por controle, por poder. E eu não vou mais deixar você manipular minha vida. Ele se virou para sair, mas Helena o chamou. Se você me afastar por causa dessa mulher, você vai perder tudo. A empresa, seu status social, tudo. Eduardo parou na porta e olhou para trás. Então que seja, ele disse. Porque nada disso vale a pena se eu tiver que me tornar alguém como você. As palavras atingiram Helena como uma bofetada. Ela ficou ali sentada, sozinha em sua cobertura luxuosa, enquanto o filho que ela achava controlar completamente saía de sua vida. Eduardo foi direto para o apartamento de Larissa. Ela abriu a porta com os olhos vermelhos de tanto chorar, Sofia dormindo em seu colo. Eu vou te ajudar, Eduardo disse imediatamente. Vou contratar os melhores advogados. Vou fazer o que for preciso para você não perder a Sofia. Larissa balançou a cabeça. Eduardo, eu não posso aceitar isso. Já é demais. Sua mãe, a empresa, agora isso. Eu não quero destruir sua vida. Você não está destruindo nada, Eduardo disse, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela, para ficar na altura dos olhos dela. Minha vida já estava destruída antes de te conhecer. Você foi quem começou a me ajudar a reconstruí-la, e agora é minha vez de te ajudar. Larissa olhou para o Eduardo, suas defesas finalmente desmoronando. Eu estou com tanto medo, ela admitiu. Medo de perder minha filha. Medo de que você perceba que sua mãe está certa e que eu não valho todo esse problema. Eduardo pegou o rosto dela entre as mãos. Olha para mim, ele disse suavemente. Você vale tudo. Cada segundo, cada problema, cada batalha. E nós vamos vencer isso juntos, você ouve? Juntos. E então, pela primeira vez, Eduardo beijou Larissa. Foi um beijo cheio de promessas, de medos compartilhados, de esperança contra todas as probabilidades. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos, mas também algo mais. Tinham determinação. A batalha estava apenas começando. Mas pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois se sentia sozinho para enfrentá-la.